Sejam bem-vindos, meus amores, para mais uma semana de aula que está se iniciando. E de acordo com o nosso calendário, em que dia da semana nós estamos? Isso, na segunda-feira, isso mesmo. Quanto do mês? 25 de maio de 2020. Muito bem. Vamos ouvir agora a nossa meditação? Uma casa que não cai. Aquele que me ouve será feliz. Provérbios 8:34. Vitória e Gabriel gostavam de brincar na areia. Sabe o que eles gostavam de fazer? Construir castelos na areia. Mas no dia seguinte, sempre acontecia uma coisa interessante. Quando eles voltavam para brincar mais um pouco, já não tinha mais nada ali. Aquela casa construída na areia já tinha desmoronado. Jesus um dia disse que o homem que ouve seus conselhos e não os coloca em prática, nem obedece, é como um homem que constrói a casa sobre a areia. Tudo que ele faz vem ao chão. Por isso, é muito importante ouvir a palavra de Deus. Porém, mais importante ainda é obedecer ao que está escrito nela. Senhor Deus, ajuda-me a obedecer a tua palavra e a andar nos teus caminhos. Vamos orar então, depois dessa linda meditação? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor nos concede. Que possamos, Senhor, ser obedientes às tuas palavras sempre, que nós não venhamos construir as nossas casas na areia, mas que nós possamos construir na rocha que é o Senhor Jesus. Obrigada por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, a nossa aula de hoje é de matemática, então pegue a sua apostila 2 e vamos iniciar. Vamos falar hoje sobre ideias da adição. Estaremos continuando o nosso capítulo 5 do livro. Adição com material dourado. Aí eu tenho 2 plaquinhas de 100, mais 2 barrinhas de 10 e uma unidade. Eu tenho uma soma aí de 200 mais 21, que é igual a 221. Ideias de adição. O bebê tinha 4 chupetas e ganhou mais uma. Com quantas chupetas ele tem agora? Vamos contar? Ele tinha 4, né? E ganhou mais uma. Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Muito bem. Vamos lá, continuando com a ideia da adição, está falando assim: o cachorro tinha 6 ossos e ganhou mais um. Então, ele tinha 6 ossinhos e ele ganhou mais um. E agora, com quantos ossinhos ele ficou? 6 mais 1 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Vamos continuar agora com as tarefinhas do nosso livro. Então, na página 123 do nosso livrinho, está falando assim: observe o que está acontecendo no zoológico e faça a conta mentalmente. Tia Nira, como é que eu conto mentalmente? É só aqui, na minha cabecinha. Eu vou olhando e vou contando com a minha mente ali. Então, está falando assim, a letra A. O funcionário precisa alimentar quantos animais? Então, você contou mentalmente, só observando? Ele precisa alimentar quantos animais? Então, conta aí a quantidade de animais e coloca a resposta. Letra B. Quantas crianças estão observando os animais? Aí você vai contar aí mentalmente quantas crianças estão observando os animais e vai colocar a respostinha aqui. Letra C. Há mais animais ou mais crianças? Então, observa e me diz aí se há mais animais ou mais criança. O clique está falando assim:
Para a adição, usamos o sinal, que é aquela cruzinha, chamada de mais. Chamamos o resultado de soma ou total. Exemplo, 2 mais 1 igual a 3. O sinal igual significa, o sinalzinho com 2 tracinhos significa igual. E a cruzinha significa mais. Continuando, a questão 7 está falando assim, ó, marque a alternativa que representa a história. Ah, tia Nira, mas como que eu vou saber qual é a alternativa que representa a história? Ah, primeiro eu vou contar a quantidade de casacos que tem na primeira mesa e aí vou olhar qual das letrinhas está representando. Depois vou contar a quantidade que tem na segunda mesa e vou observar qual é o número que está ali. Então, eu tenho na primeira mesa 1, 2, 3, 4. Na segunda mesa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual é a letrinha que está representando aí a história? A letra A, letra B, letra C ou letra D? Observa aí, depois você marca a respostinha certa e me conta, tá bom? Estamos aí, ó, trabalhando a ideia da adição na parte de acrescentar. Vamos lá. Virando agora para a página 124, continuando com a ideia de adição acrescentar, a questão 8 está falando assim. Resolva esta situação. Primeiro tinha ali uma quantidade de crianças brincando. Então, havia quantas crianças brincando de roda? Você vai colocar o número ali. Chegaram outras, aí aquelas que você está vendo na imagem que estão chegando, são quantas garotas que estão chegando para brincar? Aí depois você vai continuar lendo. Quantas garotas vão brincar agora? Aí você vai fazer a continha. Primeiro você vai colocar o número da quantidade de garotas que já tinha, mas as que chegaram, que é igual a... Aí você contando todas elas, você vai me dizer quantas garotas irão brincar agora. Aí embaixo você faz a mesma coisa. O número de garotas que já tinha com o número de garotas que chegaram e juntando todas elas a respostinha, ok? Vamos lá. Ainda na ideia de acrescentar, a questão 9 está falando assim. Luísa e Lara trouxeram algumas latinhas para a campanha de reciclagem da escola. Lara trouxe menos latinha que Luísa. Você está vendo alguma quantidade de latinha aí de Lara? Não, não tem nenhuma. Primeiro você vai contar a quantidade de latinhas de Luísa e depois você vai desenhar a quantidade de latinhas de Lara que você acha que foi a quantidade que ela trouxe. Ela trouxe menos que a Luísa. Então, você vai ter que desenhar a quantidade de latinhas menos que a quantidade que Luísa tem. Aí a letra A está falando, complete o desenho acima com as latinhas que você acha que Lara trouxe. Então, você vai completar, você vai desenhar. B, quantas latinhas Luísa trouxe? Aí você vai contar a quantidade de latinhas de Luísa, vai colocar. Qual o total de latinha das duas amigas? Dependendo da quantidade que você desenhou, depois você conta a quantidade de Luísa junto com as de Lara e coloca a resposta aqui. Então, essa resposta vai ser pessoal, porque você vai decidir quantas latinhas você vai desenhar para Lara, ok? Questão 10. Crie um problema em seu caderno que possa ser resolvido com a operação de adição. Então, você vai criar um probleminha aí junto com a mamãe que tenha a adição, ok? Por exemplo, Maria ganhou 3 balas e Felipe ganhou 5. Quantas balas os dois ganharam juntos? Aí você vai fazer a continha e colocar a resposta, mas você vai criar outro problema, não esse que a tia Nira deu exemplo, tá bom? Hora da diversão. Sugestão, sorria! E aí nós temos a historinha aí que está falando mais biscoito. Aí o Sabino perguntou para o Kiko assim, agora tente fazer a conta. Kiko, se você ganhar 3 biscoitos hoje e mais 3 amanhã, você vai ficar com? Aí o Kiko respondeu, contente. E não era isso que ele tinha que responder. Se ele ganha 3 biscoitos hoje e mais 3 amanhã, ele teria que fazer a continha. 3 mais 3 é igual a 6. Muito bem, mas ele não soube responder e respondeu outra coisa. Ele disse que iria ficar contente. Aí aqui nós temos, ó, 1, 2, 3 e já! Jogo da soma da velha. Você vai precisar de 2 dados comuns, 20 fichas de cada cor, uma cor para cada jogador, um tabuleiro como modelo ao lado aqui, né? Jogue com mais 2 colegas. Nós não estamos na sala de aula, então você vai escolher 2 pessoas da sua casa para jogar.
Como jogar? Primeiro, defina a ordem dos participantes. 2. Na sua vez, cada participante lançará os 2 dados. Se a soma dos 2 valores sorteados for igual a 5, por exemplo, o jogador poderá colocar uma de suas fichas em qualquer casa vazia da quarta linha do tabuleiro, de acordo com a opção dele, tentando impedir a vitória do outro participante. Ganhará o jogo quem primeiro formar uma linha de 3 marcadores consecutivos na horizontal, vertical ou diagonal. Certo? A nossa aula chegou ao fim. Fiquem com Deus. Beijinhos super carinhosos da sua professora que está morrendo de saudade. Até a nossa próxima aula.